cheguei com várias indicações muito bacanas de livros para ler no Kindle Unlimited, que para quem não sabe é uma espécie de Netflix de livros que a Amazon oferece. No momento que eu tô gravando esse vídeo, tá rolando uma promoção de 3 meses de Kindle Unlimited por R$ 1,99. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações, assim como a lista dos livros que eu vou citar. Eu sou uma grande fã e usuária, porque além de poder ler esses livros, eu acho que é uma ótima forma de conhecer títulos diferentes, até como uma maneira de filtrar o que eu vou querer de fato fazer questão de ter físico ou só digital. Mesmo quando não tá nessa promoção de R$ 1,99, eu costumo assinar o Kindle Unlimited, que o preço cheio é R$19,90 por mês, e assim, lendo um livro por mês ou inspecionando vários livros, eu acho que esse valor já faz valer muito a pena. Então vamos lá, separei livros de ficção, de não ficção, livros que eu já li e indico muito e livros que eu pretendo ler. Vou começar com um livro de não ficção que eu gosto muito, que é o 1499, O Brasil Antes de Cabral. Ao mesmo tempo que é um livro muito delicinha, muito gostoso de ler, é uma baita aula de história, quase que de arqueologia também, porque o autor ele vai desconstruir essa visão eurocêntrica que só tinha mato e índio maluco. Inclusive, para quem leu aquele livro do David Grann, Z, A Cidade Perdida, que eu comentei aqui no YouTube, eu não sei, mas lá no Instagram eu comentei bastante, eu vou deixar a capinha dele aqui. É um ótimo complemento. Se você leu e gostou daquele lá, você vai gostar desse aqui também. Esse aqui, Líquido, eu ainda não li, mas estou com muita vontade, já separei no Kindle. Divulgação científica, aparentemente de boa qualidade, para explicar aspectos científicos de todos os líquidos mais importantes que a gente tem presentes no nosso dia a dia. Seja o café, sangue, o mar, também de não ficção, tem O Coração do Mundo. Ele já vai ser um livro um pouco mais denso, porque é um livro de história. Só que como é um livro mais caro, pode ser interessante você dar uma olhada pelo Kindle Unlimited para ver se você vai querer desembolsar o valor da versão física, que eu particularmente acho que vale muito a pena, porque esse é um livro excelente. Esse aqui é um panorama de história do mundo contada pelo eixo da Rota da Seda. O autor vai explicar como impérios, religiões, tecnologias se entrelaçaram entre Oriente e Ocidente. Eu tenho a versão física, inclusive foi um presentão de Isa. Um beijo, amiga. Eu não li ele inteiro, mas todas as partes que eu li e aprendi e estudei com a Isa, inclusive, eu realmente gostei muito. É um livro que vai ter uma maior densidade, até pela temática que ele se propõe, mas ao mesmo tempo, tanto a escrita do autor, como até mesmo, eu imagino que a tradução, deixa a experiência do leitor um tanto mais agradável. Então, é uma leitura que flui muito bem, é um livro de história, mas que você quer ficar inteirado da fofoca como um todo ali, sabe? Se você tem vontade de ler um livro geralzão, assim, de história do mundo, essa é uma opção muito boa. Aproveitando o gancho da temática de história, biografia da Catarina Grande, do Robert K. Massie, que é um autor que eu amo. Ele escreveu a biografia do Pedro Grande, que é um dos meus livros favoritos da vida. Galera que me acompanha de muitos anos já sabe. A Catarina Grande revolucionou a história da Rússia. Ela era uma princesa alemã que se torna imperatriz russa. Então temos aqui uma biografia que, além de muito bem escrita, o autor vai conseguir condensar muito bem tanto a parte biográfica do que ele fala sobre a vida dela, a família, tanto antes dela virar czarina quanto depois, com os bastidores da época, a história da Rússia, ou de outros países também que estavam envolvidos. Se você se interessa por história da Rússia, esse aqui você não pode deixar de ler. Eu não lembrava que Duna está no catálogo. Isso aqui é ficção científica classicona. Eu sei que muita gente não se interessa tanto, torce o nariz, mas se um dia você acordar assim, ó, virado na curiosidade, dá uma chance pra Duna. Eu era dessas pessoas assim, ó, que eu falo, gente, nada a ver esse povo aí, esse negócio de areia, esses minhocão maluco. Eu não tinha, assim, zero interesse. Até que eu assisti, eu comentei com vocês em algum vídeo, né? Eu fui assistir o segundo filme, porque eu ganhei o ingresso, eu falei, vamos lá assistir o segundo filme, sem saber nada. Eu saí do cinema, assim, encantada, alucinada, assisti ao primeiro filme, fui atrás dos livros e, assim, valeu muito a pena ter dado uma chance. Uma curiosidade muito válida é que Duna tem uma influência gigantesca, uma importância muito grande na cultura pop.
Isso aqui influenciou Senhor dos Anéis, influenciou Guerra dos Tronos. Agora eu vou pesar o clima um pouquinho com É Isto um Homem, mas esse é um dos meus livros favoritos da vida. É um dos poucos que eu diria que eu indico para toda e qualquer pessoa, que eu acho que todo mundo deveria ler. Não só ele é um dos meus livros favoritos, como esse autor é um dos meus favoritos. Ele foi um sobrevivente de Auschwitz e aqui ele conta como que foi ter passado por isso. Eu sei que a gente tem muitos e muitos livros sobre esse tema, mas É Isto um Homem, eu acho que assim, não pode faltar aí na biblioteca, sabe? Tem esse Escrever Sem Medo, que eu não li, mas eu fiquei com vontade. Além de eu gostar muito de livros sobre livros, eu também gosto muito de livros sobre escrita. Esse também está muito bem avaliado, foi para minha lista. Eu não lembrava que Para Além das Margens está no catálogo. A Itália de Elena Ferrante. Essa autora simplesmente faz um tour pelos lugares principais da Itália da tetralogia napolitana de Elena Ferrante. E ela explica sobre esses lugares, todo o contexto histórico, a parte mitológica envolvida, de forma que ela conecta isso com os acontecimentos do livro. A única coisa é que a edição desse livro tá um negócio primoroso. Então, se você der uma olhadinha, você vai querer comprar a edição física, mas não reclama comigo, tá? Não briga comigo, porque se você gosta da tetralogia napolitana da Elena Ferrante, você precisa, não é nem assim ter esse livro, você precisa ler este livro. Isso aqui, assim, ó, fazendo um apelo, tá? Temos Cérebro, uma biografia do David Eagleman. Esse livro é um chuchuzinho, é uma divulgação científica muito gostosinha de ler. É um livro curto, bem explicado, que apesar dele ser para leigos, mesmo que você nunca tenha lido nada sobre esse assunto, ele não cai naquela coisa reducionista, sabe? Eu acho muito legal isso, que ele consegue explicar direitinho, de maneira acessível, mas sem ficar só no raso. Um outro que eu não li, mas quero muito, é De Quanta Terra Precisa um Homem, do Tolstói. Assim como também tem uma confissão dele. Esse aqui ele escreve mais no finzão da vida, aquela coisa assim, olhando para trás e analisando os vacilos, pesando ali na balança o que fez de bom, o que fez de ruim, sabe? Tem um que eu fiquei muito curiosa, que é o Agir e Pensar como um Gato. Acho que dispensa apresentações, né? Gateiros aí de plantão, fica aí uma sugestão. Ainda não li, não estou indicando, mas pode ser uma opção legal para a gente dar uma olhada. Tem um que eu já indiquei em outro vídeo e que eu descobri esse livro por causa do Kindle Unlimited, que é Uma Biografia da Depressão, do Christian Dunker. Um livraço que tem disponível é o Cartas a Tel, do Van Gogh. A editora 34 recentemente lançou numa edição belíssima, mas essa edição da LPM tá digníssima também, tá? Com tradução boa e tudo mais. Aqui temos as cartas que ele trocava com o irmão e, assim, todos os assuntos que você possa imaginar. Um livro mais denso, que talvez não seja tão bom você pegar para ler assim antes de dormir, sabe? Com assuntos ali mais pesados. O que ele tem de bonito, de escrita bela, dos assuntos assim, sabe? Um tanto transcendentais, ele também pode ter proporcionalmente ali num peso filosófico, existencial. Tem o Sobre a Leitura, do Marcel Proust. É um livriquinho, assim, pequenininho, mas muito interessante, porque pensa só, Proust escrevendo sobre livros, sobre a arte de ler. Outro que eu venho comentando aqui é o Comunicação Não Violenta. Eu acho que esse livro você tem que ter a versão física. Mas, se você tá naquela coisa assim, que você não botou fé ainda, sabe, que eu indiquei, você tá meio assim, esse livro, essa cara de autoajuda que tem esse nome e tudo mais, se você não estiver botando fé, dá uma olhadinha nele no Kindle Unlimited, entendeu? Veja com seus próprios olhos, tire as suas próprias conclusões. Tem um livro que voltou para catálogo recentemente, que é a entrevista da Susan Sontag para a revista Rolling Stones. Essa entrevista é muito boa. Ela fala sobre livros, sobre amor, sobre inteligência, sobre guerra, que é um resumão das ideias da Susan Sontag. É um outro livro que tem essa proposta de ser curto, muito gostoso de ler, para você pegar assim quando você tiver numa ressaca literária, no início de um final de semana, sabe? Tem um que eu li há vários anos e eu nunca esqueço dele, que é os 50 Clássicos da Filosofia. Aquele tipo de livro bem enciclopédico, que não é para aprofundar em nenhum autor específico, mas que se você tem interesse nesse assunto, é legal para você ter uma ideia geral ali dos principais filósofos, dos principais livros que eles escreveram. É um livro muito bem feitinho.
Outras 3 divulgações científicas, por motivos óbvios que eu gosto muito. Darwin Sem Frescura, do Pirula, com o mesmo autor, de 1499. Desvendando a Química do Cotidiano, da cozinha ao laboratório. Esse aqui ainda não li, mas tá bem avaliado e parece ser muito interessante. Tem esse, A Conquista da Floresta, que eu descobri há pouco que ele está na lista do Kindle Unlimited. Eu tô doida por ele, eu vou querer a versão física. É um livro, assim, lindíssimo. Assinando o Kindle Unlimited pelo link que eu vou deixar aqui embaixo, ou adquirindo qualquer produto por este link também, você ajuda muito aqui no meu trabalho sem gastar nenhum real a mais por isso. Se você tiver alguma indicação de livro para ler no Kindle Unlimited, deixa aqui embaixo. Um beijo e até quinta-feira.